Bom, mas falando assim, aparentemente Santa Catarina não tem população negra. Na verdade, tem, como eu comentei para vocês, nós temos em torno de 1 em cada 5 praticamente é população negra e parda. Claro que nós vamos ter diferenças significativas. Por exemplo, se vocês pegar aqui a região de Gaspar, por exemplo, ela é toda colonizada por imigrantes. Praticamente nós não temos presença de população negra. Mas no litoral, como ele é ocupado primeiro, e as primeiras cidades ocupadas no litoral catarinense, isso aqui em 1872, ainda no finalzinho da escravidão, vocês vão perceber que há uma parte significativa de populações negras e pardas. E que aqui na região de Lages também é expressivo, porque aqui passavam as rotas e aí existia uma forte presença de escravos nas fazendas lagianas. Tá? Então aqui também vocês vão encontrar, por exemplo, pardos livres, vocês vão pegar os escravos, pretos livres e pretos escravos. Vocês vão perceber que há uma forte presença também de pardos e pretos nessas regiões aqui. Bom, essa população negra ela muda o percentual ao longo da história, ela é mais expressiva em 1872. Depois, mesmo na região sul, ela vai cair um pouco, nós temos alguns períodos que nós não temos dados para avaliar isso, tá? Mas há uma redução principalmente da população negra, com a população aqui de pardos aumentando, principalmente das miscigenações, mas tem que conceber que um pouco desse processo de redução aqui não é porque reduz o número de indivíduos, mas é uma redução relativa porque vem o processo de imigração, e o processo de imigração de populações brancas ou de imigrantes que vêm do Rio Grande do Sul, ela ocorre principalmente nesse período aqui dos anos 20 aos anos 60, em que vai aumentar o contingente de pessoas brancas em Santa Catarina e diminuir proporcionalmente a presença da população negra. Tá? Então aqui a gente tem um ingresso de imigrantes, principalmente após 1830, que vai ocorrer e que vai se fixar aqui e vai aumentar o percentual da população branca. Então os negros em Santa Catarina, a maior parte de Santa Catarina ela é colonizada tardiamente, ou seja, se a gente for pegar, se vocês olharem esse mapa aqui de 1872, o resto do estado nem existia. Em 1888 é finalizado o processo de escravidão. Então, se vocês observarem, vocês vão ver que a maior parte do estado não foi ocupada durante o período da escravidão, e sim depois. Isso vai interferir bastante dentro do processo e vai diferenciar as regiões. E mesmo nessas regiões aqui que vocês observam, vocês já percebem que existiam algumas regiões aqui de colonização branca extremamente expressiva, que foi promovido com a vinda de germânicos, por exemplo, e depois de outros povos aqui, primeiro germânicos e depois os povos italianos e de outras nacionalidades. Em 1830 há uma proibição, então, como já foi comentado, do tráfico, e há um aumento do preço do escravo, em virtude desse processo, e se torna mais barato atrair os imigrantes, e aí é que vai ter o processo de substituição ou mudança dessa proporção de negros e vai reduzir a presença deles nos diferentes estados, inclusive no estado de Santa Catarina, que já era não era tão expressivo. E os maiores percentuais de não brancos nas ocupações mais antigas, então nas cidades mais antigas como Lages ou algumas cidades litorâneas, é onde a gente vai pegar as maiores proporções de negros e pardos. Aqui a gente tem a cidade de Desterro, que é Florianópolis, tá? Até o período de 1893, 95, ali que a gente vai ter a Revolução Federalista. Tá? E nós vamos ter aqui Lages, Curitibanos, Campos Novos, Campo Belo do Sul, que são os municípios que vão ter uma maior população de negros, principalmente trabalhando nas fazendas. Tá? Embora com um menor percentual de escravos, quando a gente compara com o restante do país, quando a gente, por exemplo, for estudar os outros estados, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, vocês vão pegar que nas regiões da Campanha de Pelotas, esses índices também são bastante expressivos. Tá? Então, embora uma menor percentual de escravos, no século XIX os negros eram vistos como estrangeiros, eles eram vistos como um forte preconceito no sul do Brasil, principalmente com o cerceamento de suas práticas culturais, com fechamentos de terreiros. Isso persiste ainda até hoje. Imagina como era no século XIX, que existia uma certa pressão maior contra esses grupos, e o racismo ele era mais liberado, ou seja, não existia nenhum crime, por exemplo, por alguém ser racista. E isso reforçou os processos de exclusão ou de reprodução da pobreza, que dificultou a mobilidade social,
sendo que os principais postos que estavam disponíveis acabavam sendo repassados para quem? Para os migrantes pobres brancos. Então, além de você ter um processo de exclusão que não abre oportunidades, você cria oportunidades para outras pessoas pobres ascender, e o que vai ocorrer? Vai parecer que o negro tem menos capacidade ainda, ou vai criar seu estigma de que, ó, ambos são pobres, mas viu? O branco é que conseguiu. Então isso acaba reforçando ainda mais os preconceitos em relação à população negra, e quem vai acabar contratando vai dar preferência por contratar e conferir os melhores postos para a população branca, que vai reforçar o racismo. E é nesse sentido que existe uma tentativa de tentar reverter os processos com várias políticas de ações afirmativas assumidas pelos governos. Então aqui é um mapa que mostra as populações em Santa Catarina, e vocês vão perceber que Chapecó também tem uma população parda um pouco expressiva, mas no estado há um predomínio da população branca. Em alguns municípios pequenos aqui nós temos uma população indígena que aparece, tá? Mas aqui são poucos municípios que a população indígena aparece, que vai ser os locais onde nós temos as reservas indígenas, tá? E no restante há um predomínio de população branca na maioria dos municípios. Não temos nenhum estado que predomina a população parda ou negra. E que a população negra ela é bem restrita no nosso estado. Tá? Isso com dados de 2010. Mas isso não significa que na nossa região não há população parda ou negra. Sim, há, e às vezes a gente acaba desconsiderando o seu papel na construção da nossa sociedade. Tá? Então, os negros em Santa Catarina, enquanto no Brasil nós temos 47,7% da população branca, em Santa Catarina os brancos representam 84%. E esse percentual já foi ainda maior, já foi de 90%. Tá? E tende a ocorrer uma redução gradativa, principalmente com a revalorização da identidade negra, de que eles se autodeterminam. Muitas pessoas que antes se declaravam brancas faziam isso por preconceito que tinham consigo próprias, tá? De poder se dizer que tinham uma outra cor de pele. Tá? E a imagem que nós temos de Santa Catarina é que a nossa autoimagem, a forma como geralmente a gente vê, é que aqui seria um pedaço da Europa. E que isso vai gerar um entendimento para muitas pessoas de que o branco é sinônimo de progresso, de civilização, e que o preto, que o negro, que o índio são pessoas desprovidas de capacidade de gerar uma sociedade melhor. Isso é algo que permeia o imaginário das pessoas e que quando a gente vai ver não é bem assim, porque as regiões foram criadas e onde os negros estiveram, elas se desenvolveram também assim. Por exemplo, vocês pegam São Paulo, por exemplo, que tem uma forte presença da colonização negra, ela se desenvolveu e é mais desenvolvida, inclusive, que no sul do Brasil. Então, há além de ter uma redução e um preconceito em relação à população negra, há uma certa invisibilidade. Ou seja, nós temos 1 milhão de pessoas no estado de Santa Catarina, que são 16% de pessoas pretos e pardos, declarados em 2010, que as pessoas tendem a negar sua existência ou negar o seu papel na construção do estado, como se praticamente aqui fosse só um pedaço da Europa, ou um pedaço da população branca, embora hoje a gente sabe que a Europa também tem uma população negra crescente. Tá? Então, os negros, esse preconceito levou-se a isolar, e ali a gente vai ter os terreiros, a gente vai ter as vilas. Em algumas regiões, o processo de exclusão gerou a formação de vilas pobres no espaço rural, ou então nos subúrbios urbanos, e essa população acabou sendo excluída da maior parte dos espaços de construção da nossa sociedade. E atuando de forma subalterna na construção dessa sociedade, mas não sendo valorizada pelo seu trabalho. Então, em Santa Catarina nós temos alguns locais, e vocês vão perceber que no litoral e na região de Lages vão se expressar os principais, onde vão ter quilombos, tá? Que são locais onde foram criadas portarias e que foram concedidas terras pela Fundação Palmares a povos que demandaram áreas, consideradas quilombos, que eram locais onde essas pessoas fugiam e viviam. Tá? Então, é uma forma de reconhecimento e do Estado reparar um pouco o processo de exclusão, porque essas terras no passado não eram tituladas, eram retiradas e repassadas a outras pessoas. Quando a gente estuda o histórico da nossa região aqui, a gente sabe que a nossa região ela era habitada por populações mestiças, índias e negras, o caboclo, e que essas populações acabaram sendo excluídas do território, e a história da Guerra do Contestado conta muito isso.
Tá? Então a gente pode perceber bastante esse processo. No Brasil, a gente tem algumas áreas a um percentual de 0,3% do território que foi distribuído como quilombos em 296 localidades, sendo que nós temos 2.700.000 hectares dentro desse processo de distribuição para toda uma população que demanda. Tá? Então, os quilombolas ainda carecem de reconhecimento do acesso às suas terras.